De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da doutora Roseli. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer voltar aqui. Bom, doutora, a gente tem vivido aí um período com mudanças climáticas muito intensas, né? O organismo sente, né? A gente vê aí muitas pessoas afetadas com isso e a pele também sente. Sente muito. A gente teve algumas semanas atrás um clima muito quente, né? A gente sentia facilmente que a radiação ultravioleta estava bem alta e a pele estava muito seca ainda. A gente vinha com a pele bem seca do inverno e já pegou um sol muito intenso, praticamente de primavera, verão, né? Então, a gente tomar sol com a pele muito seca, onde a barreira cutânea está diminuída, o dano com certeza é maior, né? Tanto a nível de já sentir na hora a ardência, quanto queimar mais facilmente e aí descascar mais facilmente, manchar mais facilmente. E às vezes a pessoa ainda está achando que está meio no inverno, não se protege adequadamente. Então, com certeza, todo mundo sentiu, não só na pele, mas no olho, na narina, tudo muito ressecado, cabelo. Graças a Deus que a chuva voltou. Perfeito. E cada período exige um cuidado, né, especificamente. A gente tem essa questão básica aí de se antenar também, porque às vezes a gente cria uma rotina de cuidado com a pele que não se adequa àquele período. Fica bastante difícil você passar um creme hidratante gorduroso no verãozão, né? Fica bem difícil. E no inverno a pele pede muito bem, aceita muito bem um creme hidratante. A gente vê que, por exemplo, esse ano a gente usou bastante água quente, então ressecou mais ainda a pele, juntou que o clima estava muito seco, então a pele, a maioria das vezes, a maioria das pessoas, isso é lógico que é mais evidente no alérgico e no idoso, mas a maioria sentiu a pele muito seca, muito ressecada. E a pele seca, ela coça, então fica uma coisa assim que a pessoa acha que está com uma alergia de algum produto, de algum perfume, de algum alimento, e na verdade é só falta de hidratação. Hidratou, a coceira muitas vezes acaba. Sem dúvida. Criando essa questão da rotina, né? A pessoa tem que ter esse feeling, esse cuidado de, olha, cada período exige um tratamento, cada período exige uma postura, e hoje a gente também tem isso, né? Às vezes, durante o próprio dia, você tem variações de temperatura bruscas. Tem, a gente vê bastante, né? Às vezes de manhãzinho estava aquele ventinho gelado, de repente estava quente, aí à noite esfriava novamente. Existem aqueles cuidados, né, Luciano, que assim, a pessoa deve já incorporar como um hábito e já usar, por exemplo, o filtro solar tem que ser usado o ano inteiro. Mesmo em dia de chuva, a gente precisa do filtro solar. E a gente vê que, por exemplo, tiveram alguns trabalhos mostrando que o alto verão de Paris, o índice de radiação ultravioleta deles é 8. O nosso aqui, 8, a gente atinge no nosso inverno. Então, para a gente, o filtro solar tem que ser hábito, tem que ser contínuo, verão, inverno, chuvoso ou não, o filtro solar é o ano inteiro. Às vezes, o que a gente faz é o seguinte, no inverno, você pode usar um filtro solar junto com o hidratante. Então, aí você já aproveita para hidratar e proteger. No verão, às vezes, você não vai aceitar tão facilmente o hidratante junto com o filtro solar. Aí pode ser um filtro solar mais de toque seco, né? Mas no inverno um hidratante associado vai muito bem. Perfeito. Maria Angélica questionando, né? E a questão das peles mistas, aí complica um pouco mais também. A pele mista é mais trabalhosa, né? A gente costuma ver que aqui no Brasil é difícil uma pessoa só com a pele seca, né? A gente tem bastante, é mais comum a gente ter o padrão de pele mista. Para a pele mista, existem, no caso do rosto, né, filtro solar em creme gel. A gente tem evitado o gel propriamente dito. O gel, muitas vezes, ele tem álcool na composição, então ele dá ardência. O gel, às vezes, forma uma película, né? A hora que a pessoa olha no espelho, parece que ela está brilhando, ela acha que é gordura e, na verdade, é uma película própria do gel. Então, hoje em dia, não se usa muito o gel propriamente, mas o creme gel, ele é menos gorduroso. Tem as loções e cremes livre de óleo, né? Então o oil free também ajuda bastante para essa pele mista, né? Então a gente consegue, hoje a cosmética com relação a filtro solar, porque antigamente quando o filtro solar foi lançado, era aquele filtro solar branco, difícil de esparramar, difícil de tirar, então a aceitação era muito difícil. Hoje em dia a cosmética do filtro solar é assim, é difícil a pessoa não achar um que ela goste. Tem uns com tonalizante, o tonalizante
aumenta a eficácia do filtro solar e funciona meio como uma maquiagenzinha, então você está sempre maquiada e está protegida, né? Tem um gel creme, tem oil free, tem uns que já tem um clareador associado, e tem alguns filtros solares que têm um sistema oil control, então eles vão diminuindo a oleosidade ao longo do tempo que a pessoa vai usando. Então, temos assim uma infinidade de filtros solares, é difícil quem não consiga se adaptar a algum. Muitas vezes a gente esquece isso, né? Que a gente está falando do maior órgão do nosso corpo, responsável pela proteção, né, de todo o organismo e responsável direto pela nossa saúde também, né? E como a gente maltrata esse órgão. Exatamente. Como ele não dói, ele não está reclamando de nada, a gente não tem esse cuidado, né? E às vezes é como você falou, não é só uma questão da vaidade, é que é um órgão, né? E ele tem funções imunológicas, né? Então a gente tem anticorpos, né, que começam a ser produzidos, assim, a partir do momento que você tem um contato com alguma substância, já inicia uma produção de anticorpo. Então ele tem um sistema imunológico associado a isso, são as células de Langerhans. Ele serve como proteção das substâncias exteriores, né? Ele impede a desidratação, né? Ele impede a perda de água. Ele tem várias funções, proteção contra a radiação ultravioleta, proteção física e mecânica mesmo, de trauma. Nós temos uma grande gama de funções da pele, não é só a questão, eu não ligo para a estética, eu não vou cuidar. Não, ela tem, tem várias funções. Então, realmente é um órgão que deve ser cuidado, né? A gente tem que estar atenta. A pele vai avisando a gente das mudanças. Por exemplo, uma pinta. Ela não vira um câncer de pele, um melanoma da noite para o dia. A pinta vai te avisando, olha, eu estou mudando, eu mudei o formato, eu estou mudando de cor. Olha para mim, eu estou mudando. Então, ela vai avisando. A gente precisa estar, da mesma forma que agora a gente está no Outubro Rosa, que a gente tem que fazer o autoexame das mamas, a gente precisa estar fazendo também o autoexame da pele, né? Uma feridinha que não cicatriza não deve ser só uma espinha ou um pelinho arruinado. Provavelmente é um câncer de pele. Então, assim, ela dá sinais de que ela está mudando e a gente precisa prestar atenção nesses sinais. Quantas vezes a gente não vai fazer um diagnóstico de doença de tireoide através da pele? A pele muda, o turgor fica mais ressecada, né? E a gente vai ver um problema na tireoide, né? Uma queda de cabelo muitas vezes está dando um sinal para a gente de que tem alguma doença interna, né? Muitos casos, às vezes o diabético chega com uma coceira do nada, você vai ver uma diabetes, né? Então, assim, a pele tem uma relação interna, uma relação com os órgãos internos, ela nos avisa, né? Muitas vezes uma coceira importante, às vezes é uma doença renal, é uma doença do fígado. Então, assim, a gente tem que estar atenta. Não achar que é só uma coceirinha, eu vou passar um antialérgico, vou tomar um antialérgico, isso vai resolver. A gente tem que estar atento a esses sinais. A Márcia aqui colocando, né? Por que aparecem verrugas? O que causam verrugas? Então a gente precisa diferenciar aqui de quais verrugas, né, a Márcia está se referindo. Por exemplo, existem as verrugas causadas por vírus, verrugas virais, que são mais comuns em mãos e pés, né? Vamos deixar de lado as verrugas genitais, então. Vamos falar das verrugas de mãos e pés, algumas conhecidas por olho de peixe, outras são verruguinhas ásperas. Essas são causadas por vírus, então tem um agente infeccioso aí. A gente pode adquirir, às vezes, com contato com uma outra pessoa que tenha esse vírus, né? Então, essas lesões devem ser tratadas. Por ser vírus, eu já tive vários pacientes que às vezes tinham uma lesão no dedo e de ficar mordendo na intenção de remover essa lesão. Apareceu no lábio, apareceu na língua, às vezes vai cutucar, aparece no dedo. Então, assim, ela é contagiosa, é um vírus, deve ser tratada, senão ela vai aumentando. Começa com uma, daqui a pouco tem várias, né? Já aquela verruga, que são aquelas pintas molinhas, isso não tem relação nenhuma com vírus. Na imensa maioria das vezes, são lesões benignas, fibromas moles, acrocórdons, nevos celulares. Essas lesões que são de natureza benigna, a pessoa tira se quiser. Mas a verruga viral deve ser tratada por conta de que ela aumenta, é um quadro viral, contagioso, deve ser tratada. E o Toninho coloca o seguinte, né? Se você conhece a questão dos estudos que falam que níveis baixos de iodo aumentam o risco de câncer de pele. Porque a pele, teoricamente, deixaria aí de transpirar com eficiência
Aí ele pergunta a respeito dessa questão. Olha, confesso que eu ainda não li nada, nem teve nada que foi abordado no Congresso, né? Então, eu não sei, às vezes tem coisas em que eles estão muito em fase inicial de pesquisa, eu não confesso que não li nada com relação ao iodo, propriamente dito. Não li nada. A Maria José, né, ela pergunta, né, ela afirma, né, filtros solares são muito caros. Aí ela pergunta a respeito dos manipulados, né, se podem ser indicados, e aqueles que são mais baratos também. E se é possível usar o filtro corporal no rosto. Olha, realmente a gente tem uma gama de filtro solar assim imensa, e tem uns que vou confessar que são caros mesmo, né? Geralmente aqueles que têm uma cosmética muito boa, que está agregado um antissinal com ele, que está agregado um tonalizante, tem uns que tem creme clareado, tem um componente clareador associado, tem uma linha francesa, realmente fica muito caro. Mas a gente vê que os manipulados são confiáveis, né? A linha popular, que aqui não vou citar nome, mas essa linha popular que a gente tem aqui no Brasil, que você compra em supermercado, em farmácia, a imensa maioria é confiável também, né? Então, assim, dá para usar filtro solar, o manipulado e dessa linha mais popular, com segurança, pode usar. O que a gente vê com relação ao filtro solar do corpo, quando você aplica no rosto, por exemplo, um adolescente é complicado, porque pode induzir a acne, né? Para uma pessoa, uma pele mais madura, sem problemas, né? Mas para uma pele de um adolescente, a gente vai ver que se eu usar um filtro solar da linha corporal, que geralmente é mais gordurosa, e é uma linha que não tem o cuidado de não ser comedogênica, ou seja, de não induzir a acne, para um adolescente não seria uma boa. E a gente tem que ter o cuidado também da linha, por exemplo, infantil. Os filtros solares de adulto, eles agregam mais química, mais componentes químicos que na criança pode induzir alergia. Então, vale a pena para a criança respeitar a linha infantil, né? Então, de 6 meses a 2 anos, principalmente, que é um período bastante crítico, de preferência respeitar a linha infantil. A linha infantil, muitas vezes, ela tem mais componentes físicos e menos componentes químicos, ao contrário da linha de adulto. Mas não tem problema nenhum de você estar usando filtro solar no corpo, para o rosto, desde que seja uma pele mais madura e não a pele do adolescente. Perfeito. Também quando se pensa nessa questão, né, de ajuste com o produto certo, vai também de cada um. Imagina você pegar um filtro solar dessa linha cara e passar no corpo inteiro, né? Então, ele é só para o rosto, né? Então, às vezes, você precisa usar só no rosto. E tem aquela história, né? Tem a pele mais sensível, que realmente não aceita um filtro solar junto com o retinóico, né? Tem os filtros solares que vêm junto com ácido retinóico. Não vai aceitar, uma pele mais sensível, né? Então, para essa pele mais sensível, às vezes você vai ter que usar alguns componentes mais suaves, que vai ter no máximo aí uma vitamina E, uma vitamina C. Então, realmente você tem que reajustar de acordo com a pele. O fator de proteção vai de acordo com a pele mais clara ou mais morena. Então, às vezes, nem todo mundo precisaria estar usando um fator 70, 80, né? E isso a gente sabe, quanto maior o fator, mais caro fica o produto. Dependendo da sua exposição, se a sua exposição for pequena, um fator 30 está ótimo. É lógico que se você ficar o dia inteiro no sol, a gente tem que jogar de 50 para cima. Mas uma pessoa que fica o dia inteiro trabalhando num ambiente fechado, aí pega o carro, vai almoçar, um 30 está perfeito. E um fator 30 geralmente tem um preço bom, né? E pode ser usado, manipulado. E a gente pode dar uma forcinha também para o filtro solar, que é associar o beta-caroteno, o licopeno. Se a pessoa não quer tomar a cápsula de beta-caroteno, dá uma caprichada aí na cenoura, dá uma caprichada no tomate, que tem um licopeno, né? Então, são alguns alimentos que te ajudariam e que funcionam como um filtro solar de comer, de tomar, né? Via oral. É lógico que eles não substituem o filtro solar para passar, mas eles agregam também esse valor de filtro solar. O chá verde também tem uma função de filtro solar para tomar, os polifenóis. Então, assim, às vezes no verão a pessoa acaba tomando essas cápsulas ou comendo mais cenoura e tomate, e aí associa também o filtro solar, então tem uma proteção maior. E o bom do beta-caroteno e licopeno é que ele ainda estimula o bronzeado. Então, quer dizer, você estimula a melanina sem judiar, né? Então, com o sol, você vai precisar de menos radiação para atingir um bronzeado, para quem está pensando em bronzear.
Perfeito. E aí também, né, sempre pensar na questão que não pode haver um bronzeamento a qualquer custo. Né? É aí que a gente vê os grandes erros. A gente tem que ver, por exemplo, uma pele ruiva, ficar tomando sol, vai me desculpar, mas não vai virar nada, né? Você só vai aumentar em muito a sua chance de um câncer de pele, até do tipo melanoma, que é um câncer de pele bastante agressivo. Né? Então, a pessoa que é loira, que sempre foi loira, existe aquela pele que sempre queima e nunca bronzeia. Essa não adianta, não é uma coisa que com o passar do tempo vai mudar, é o padrão da sua pele. É uma pele tipo 1, uma pele tipo 2. A pele tipo 3 é aquela que pode queimar, mas vai bronzear. Então, vamos tentar evitar o queimar. Não precisa queimar para bronzear. Né? Você pode bronzear sem ter que queimar. Você pode estar usando, né, o beta-caroteno, licopeno, alguma coisa que te estimule a bronzear sem ter que passar pela queimadura. E hoje em dia a gente tem aquela história tão grande aí de que está todo mundo com falta de vitamina D, eles colocam a culpa nos dermatologistas, né? Mas a gente vê que assim, quantas pessoas hoje em dia usam filtro solar todos os dias no corpo inteiro? Pouquíssimas. Então, não sei se dá para a gente pôr a culpa aí no filtro solar da falta de vitamina D. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, que assim, não colocando a culpa nos laboratórios, mas a gente vê que a vitamina D é bem sensível à sua dosagem. Ela não vai estar sempre no mesmo nível o dia inteiro. Às vezes você dosa ela, ela está um valor, mais tarde ela vai estar outro. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Eu tenho visto pacientes de 20 anos que vão para o trabalho de bicicleta, ou adolescentes que vão para a escola de bicicleta, sem filtro solar e está com a vitamina D baixa. Né? Então, assim, tem os alimentos que ajudam também. O leite, a maioria toma, o ovo. Assim, tem muitos alimentos que são fáceis, a maioria tem em casa, a maioria consome, e está todo mundo de vitamina D baixa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque com relação à vitamina D, a gente precisa em torno de 7 minutos de exposição solar 2 vezes por semana. Então, quer dizer, para batatais aqui, é uma exposição mínima. A grande maioria de nós tem isso. Né? De você ir para o quintal, de você ir para o trabalho, você deixa o carro e vai até o banco, você está tomando esse sol. E você precisa tomar sol em 25% de superfície corporal. Você não precisa pôr o biquíni e ficar no quintal para tomar esse sol, para fazer sintetizar a vitamina D. Então, você precisa de 7 minutos, 2 vezes por semana, em 25% de superfície corporal. Então, quer dizer, para a gente isso é muito fácil. Né? As peles mais morenas, as pessoas mulatas, aí precisariam de 15 minutos 2 vezes por semana, porque como elas têm uma proteção maior, como elas têm uma quantidade maior de melanina, elas precisam de mais exposição para estimular a vitamina D. As pessoas mais claras, basta 7 minutos. O chato aí da vitamina D é que não é o sol bonzinho antes das 9. Para você sintetizar a vitamina D, tem que ser o sol depois das 9. Então, aquele sol que não é o recomendado, mas são 7 minutos. Né? Você ficar 7 minutos no sol das 10, só em 25% de superfície corporal, ninguém vai pedir para você tomar sol no rosto, né? Nas pernas, né? Isso já basta para a sua vitamina D. Rosimeire, né, perguntando a respeito do resveratrol. Né? Quais as indicações, se pode ser manipulado, dosagem indicada, se cada caso e uso é um caso. O resveratrol é um antioxidante, né? Então, assim, nós temos uma infinidade de antioxidantes, né? A própria vitamina C é um antioxidante, a vitamina E, e o resveratrol também é um antioxidante. Né? Então, o antioxidante, ele tem essa função de retardar um pouco o envelhecimento. Né? Então, ele está indicado. Né? E, assim, a gente fica um pouco de receio na questão do vinho, né? Por causa do álcool. Né? A gente não vai indicar vinho para ninguém, não adianta. Algumas pessoas falam a favor, mas eu não consigo colocar o álcool como uma coisa boa. Então, assim, mas o resveratrol pode ser manipulado, ele tem essa indicação de ser um bom antioxidante, que não é o único, mas é um bom antioxidante. Então, pode ser usado. Ele, sem estar associado ao álcool, não tem nenhum dano, nenhum malefício, e pode ser usado, sim. Né? Assim como a vitamina C, a vitamina E e muitos outros antioxidantes que existem. Sempre isso, né? Usando com parcimônia, com indicação, para não ter exageros aí. Exatamente, né? Porque às vezes a gente acha que, porque é vitamina, eu posso tomar à vontade. Nem sempre. Né? No caso da vitamina C, se você tomar além do necessário, você vai eliminar a vitamina C pela urina. Mas a vitamina A, por exemplo, se você tomar uma superdosagem, você não elimina.
E a vitamina A pode causar intoxicação pela vitamina A, né? Então, você pode ter quadros de uma dor de cabeça intensa provocados pela vitamina A, você pode ter aquele amarelo, né, intenso nas palmas, por conta do excesso de vitamina A. Então, nem toda vitamina pode ser usada de forma abusiva, né? Então, assim, existem aquelas que são naturalmente eliminadas quando em excesso, mas nem todas, né? Então, assim, você tem que ver a questão do... Mesma coisa é o cálcio, não é coisa, depois dos 40 anos, toda mulher tem que tomar cálcio. Não, tem que ter indicação de tomar cálcio, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, muitas vezes, a vizinha está tomando e você acaba pegando o remédio, e às vezes você já está tomando um que já tem a vitamina A, você associa, e aí você vai ter uma intoxicação. E é só uma vitamina, mas também intoxica. E tem também essa questão da associação, né? Checar muito bem com o médico, que os medicamentos que você anda tomando e toda a estrutura nesse sentido, porque sempre tem a questão da associação que às vezes prejudica ou tira o efeito. Exatamente. Tem substâncias que não podem estar associadas no mesma cápsula, porque uma neutraliza o efeito da outra, ou então você acaba tendo um efeito negativo quando está associado e isoladamente elas te fazem bem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Existem medicamentos que realmente perdem o seu efeito quando associado a uma vitamina, alguma coisa, e existem medicamentos que têm o seu efeito muito aumentado por conta de alguma outra substância associada. Perfeito. Toninho coloca aqui, né, a respeito dos níveis de vitamina D3, né, que existem estudos que falam que se mantiver esses níveis, né, acima de 50 nanogramas por ml, muitos tipos de câncer acabam sendo afastados, aí você chega num índice muito menor. Aí ele pergunta a respeito do conhecimento desses estudos e se é possível chegar nesses valores como rotina. A vitamina D também é uma que não é eliminada quando você está em excesso, né? Diferentemente da vitamina C, que você elimina, a vitamina D não é eliminada. Então, eu acho que essa história do excesso, eu acho que tem poucos trabalhos, né? A gente tem falado da vitamina D de pouco tempo para cá, né? Então, assim, tem alguns trabalhos dizendo que a falta de vitamina D pode dar queda de cabelo, favorecer infecções de pele do tipo furúnculo, mas, assim, não tem se falado muito com relação aos excessos dela. A gente sabe que ela não é eliminada tão facilmente. Então, eu acho que tudo tem que ser dosado, assim, do que você realmente precisa dela. O ideal seria que ela estivesse acima de 30, mas acima de 50, até que ponto ela vai mais te beneficiar do que te atrapalhar, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque tudo que é muito novo, amanhã ou depois você vai ver que começam a falar, olha, aquilo lá que antes era tido como benéfico, agora já está vendo que não. Eu acho que vale a pena você manter a sua vitamina D em torno de 30, né? E muito acima ainda não tem nenhum estudo muito comprovado de que seja benéfico. Quando se pensa, né, na questão de avaliação da rotina, a gente fala muito da questão dos cremes, da hidratação, dos cuidados, mas a alimentação, a bebida, o cigarro também. Então, né, a gente fala sempre de fora para dentro, mas de dentro para fora também o cuidado tem que ser intenso. Às vezes a pessoa gasta uma fortuna com cremes, hidratantes e tem uma alimentação péssima, né? Bebe muito, tem um consumo de álcool muito grande, o cigarro, né? Então, assim, é comprovado que o cigarro destrói fibra elástica. Uma alimentação, uma alimentação balanceada, não tem nada que seja proibido, e as pessoas esquecem disso, né? Esquecem de tomar água, às vezes gastam uma fortuna com creme hidratante e não toma água, toma refrigerante no lugar da água, né? Então, na verdade, aí jogou fora dinheiro, jogou mesmo, não vai ter grandes resultados, né? Então, assim, a saúde é um contexto mais amplo, não é só passar creme, só passar filtro solar, evitar hábitos que comprovadamente fazem mal, como o álcool em excesso, o cigarro não tem jeito, em quantidade nenhuma ele é benéfico. Então, a história de usar muito creme, usar muita coisa só externo, ir lá para essas clínicas de estética e ficar fazendo 1001 procedimentos, mas não cuidar da saúde de um modo global. Né? E também tem a questão cumulativa, né? A gente vê a questão dos danos causados cumulativamente e não se nota no momento. A gente vê, por exemplo, no caso
do cigarro, né? A gente vai ver os estragos dele na pele, falando no caso da pele, geralmente só depois dos 50 anos, dos 40 anos, né? Então, principalmente essas rugas peribucal, a gente vai ver tanto essas rugas periorbital, também elas são mais acentuadas no fumante, né? A gente vai ver que o sol, quando a gente toma sol aos 20 anos de idade, não vai te dar tanto problema, você não vai perceber. Você vai perceber isso a partir dos 40, 50 anos. Então, toda vez que você toma sol, o sol leva um dano do seu DNA. E quando você é jovem, você consegue reparar esse dano. Você não repara ele em definitivo, mas cada vez que você toma sol, a sua pele, o seu organismo consegue reparar esse dano. Depois dos 40 anos, você perde essa capacidade de reparar esse dano no seu DNA. E aí vão surgir as manchas, melanose solar, queratose actínica, que são lesões pré-malignas, vão surgir os cânceres de pele propriamente ditos, né? As manchas e as queratoses seborreicas, que são lesões ásperas. Tudo isso por conta do sol, não de agora. O sol que você tomou desde lá da infância, que durante um tempo o teu organismo conseguiu reparar e depois você perde essa capacidade de reparo do DNA. Então, assim, não adianta a pessoa falar assim, deixa eu estragar agora, que depois dos 40 eu vou consertar. Não, nem sempre você consegue consertar. Você consegue amenizar uma ou outra coisa, mas consertar totalmente não. Então, é prevenção desde cedo, né? Então, o uso do filtro solar desde a criança, né? Desde o adolescente, bons hábitos de saúde desde sempre, né? A atividade física e tudo mais. Isso não é só depois dos 40 que você fala assim, nossa, agora eu posso infartar, agora eu vou começar a fazer caminhada. Atividade física desde sempre, é lógico que de acordo com a faixa etária você vai fazer, você não vai pôr uma criança de 7 anos para fazer caminhada, ela vai fazer a atividade que lhe dá mais prazer, mas atividade física desde sempre também, né? Uhum, sem dúvida. E sempre a questão de equilíbrio, né? Eu acho que é uma coisa que a gente repete quando fala aqui de alimentação, quando fala de todas as ações, o equilíbrio é fundamental, porque a gente tem ou o exagero no desleixo, vamos dizer assim, né, não se preocupar, ou o exagero no cuidado, que também é danoso. Então, tem aquelas coisas do modismo, né? Então, tem coisas assim, olha, agora está na moda comer tal coisa, olha, agora isso é proibido, né? Então, assim, vamos tomar um pouquinho de cuidado com essa história do modismo. A gente vê que, assim, é aquela história do que você vê de hábito saudáveis, de comer de tudo um pouco, nada, o açúcar é proibido. Não, o açúcar não é proibido, é lógico que você não vai comer, não vai exagerar. Existem coisas que realmente não te trazem benefício nenhum e que vale a pena você tirar. Mas não é proibido, não tem importância se você tomar uma Coca-Cola no final de semana, né? Mas assim, não vale a pena você trocar a água pelo refrigerante, né? Então, assim, a história do balanço, está tudo balanceado, né? Nada é proibido, mas a gente tem que buscar o equilíbrio realmente, né? Tomar cuidado com essas coisas da moda, né? Às vezes tem coisas que a gente vê que a pessoa nem é um profissional da área da nutrição ou da área da saúde e está lançando uma moda de que, nossa, tal alimento é ótimo para tal coisa. Sei lá, da onde que surgiu isso, né? E aí, quando vê, todo mundo está aderindo àquilo sem ter uma comprovação científica de que realmente funcione, né? Uhum. Então, realmente, o equilíbrio sempre, né? Não tem como você errar comendo de tudo um pouco. Não tem como errar. Para a gente encerrar aqui, a Clara parabenizando pelas informações e perguntando a respeito de locais de atendimento e contato. Obrigada, Clara. O atendimento continua o mesmo, né? Na rua Dr. Jorge Nazar, 145, o consultório continua no mesmo lugar. O telefone é que mudou, agora é 3761-0826, antes era 0828, agora é 3761-0826. Muito obrigada, Clara. Maravilha, obrigado pela participação com a gente, doutora, sempre com todo o carinho e presteza para atender as informações aqui do programa. Sido útil. Obrigada. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito da feira de artesanato que ocorre nesse final de semana. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora sim na companhia do Maurício e do Virgílio. Maurício, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui
e informar a toda a população da Feira de Artesanato que vai acontecer agora sábado, dia 7. Virgílio, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde a todos. E queria agradecer também a oportunidade da gente estar divulgando o nosso trabalho, né? E contar com a presença de todo mundo. Bom, como é que surgiu a ideia de montar essa feira? Bom, na realidade eu e o Virgílio a gente já se conhecia há algum tempo, tá? Ele me auxilia aí, nós fazemos brinquedos de madeira junto. E pensamos, por que não fazer uma feira, tentar reunir aí o máximo de artesãos de Batatais para montar aí uma feira e dar oportunidade para todo mundo dispor o seu trabalho à população. Então, nós conversamos, começamos assim, só nós dois, depois a gente foi procurar a ajuda da prefeitura, que prontamente ajudou a gente, disponibilizou várias coisas lá, foi muito interessante. Convidamos o pessoal também, a gente, hoje quantas pessoas? 20. Nós estamos em 20 artesãos expondo, então é uma forma legal que a gente encontrou de realmente expor nosso trabalho e começou tudo com a ideia de 2 artesãos numa tarde batendo papo. E aí foram envolvendo essas outras pessoas e a gente percebe também o quanto de pessoas envolvidas com o artesanato que a cidade tem e que às vezes até nos surpreende. Sim, sim. Chegamos em algumas pessoas até falando, nossa, que interessante, nunca apareceu esse convite para a gente. E acabou que vai ser uma boa forma das pessoas se conhecerem. Por exemplo, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém que trabalhasse com madeira em Batatais. Aí eu conheci o Virgílio, né, através de uma feira que tinha em Batatais, hoje ela não existe mais, mas foi através dessa feira, e vimos aí uma oportunidade de conhecer novas pessoas, e essas pessoas se conhecerem, além da população conhecer o trabalho. Então acabou que vai ajudar muito nós e a própria população também. Sem dúvida. E de fato, né, a gente tem essa posição aqui das pessoas que produzem artesanato, muitas com muita propriedade, né, mas pontualmente tem essa questão, né, do quanto a gente desconhece dos trabalhos e dos trabalhos de qualidade. Sim, com certeza. Tem artesãos em Batatais que trabalham, às vezes, com coisas, vendem até para grandes empresas em São Paulo e a gente não sabe que tem isso aqui dentro da nossa cidade. A gente, às vezes, vai descobrir, eu tenho uma loja de brinquedo também, às vezes eu vou comprar um brinquedo dessa empresa de São Paulo e eu descubro que é um artesão de Batatais que faz. Estava aqui no quintal da minha casa e eu não sabia, eu desconhecia disso. Sem dúvida. Entendeu? É muito bacana, é surpreendente o que Batatais tem de artesanato. E como é que fica a questão da feira em si, né? Vocês vão estar lá na Praça do Teatro Municipal no dia 7, a partir de que horário, como é que vai funcionar? Isso, nós vamos estar na Rua Juliano Bolonha, tá? que é aquela ruinha que fica paralela a 14 de março ali do teatro. Tá? Nós vamos ficar das 8 da manhã até o sol permitir. Então, acredito que até umas 6, 6h30 nós estaremos lá. Virgílio, falando um pouquinho aí dos trabalhos, né? Então, assim, é para todos os públicos e para todos os bolsos também, porque tem produtos dos mais variados preços. A gente vamos ter 20 barracas diferenciadas com vários tipos de artesanatos, entre EVA, MDF, patchwork, comidas caseiras também que vamos ter lá e muitas outras coisas assim na parte de artesanato, tudo bastante diferenciado, 20 barracas que estarão com muitas variedades de artigos de artesanato. E vamos ter também o espaço Kids, né, para as crianças brincarem, e ter o espaço do Troc Food, que é da comidas, né. Vamos estar esperando o pessoal de braços abertos e todos os artesãos que quiserem participar também, quiserem procurar a gente, entrar em contato para estar participando, né, divulgando os produtos que fazem também, a gente vai estar de braços abertos recebendo todo mundo lá.
é importante falar também que vai estar lá o Cantinho do Futuro. Sim, Cantinho do Futuro, o Centro Espírita Barçanube vai estar lá também, vai ter os Clubes das Mães do Centro Comunitário do Castelo, e vários outros artesãos da cidade mesmo. A gente procurou dar uma oportunidade para o pessoal da cidade, né? Não tem ninguém de fora, tudo pessoal é tudo daqui mesmo, então a gente está procurando fazer uma coisa de Batatais para Batatais mesmo, né? É isso aí, isso é importante. E é interessante essa questão também das entidades participando, né, que já desenvolvem também um trabalho com artesanato e podem potencializar a sua venda. Aí. Sim, a ideia sempre foi deixar essa porta aberta. Nós fizemos esse convite para a Feira de Artesanato para algumas entidades. Infelizmente não conseguimos fazer a todas, mas fizemos algumas. Algumas não puderam ir porque já tinham alguns compromissos, tal. Mas essas entidades vão estar lá e a população vai ficar ciente que, além de prestigiar os artesãos, eles vão poder ajudar também algumas entidades batataenses. Pensando também na questão prática aí de abertura de espaço, né? Porque acho que também a feira acaba sendo um cartão de visita, muitos de vocês já trabalham na área, então é uma maneira também das pessoas, mesmo que não vão comprar naquele dia, mas de conhecer o trabalho para depois ter um contato aí futuro e adquirir esses produtos. Sim, a nossa ideia foi começar com essa primeira feira de artesanato, mas ter ela algumas vezes por ano. Então o pessoal pode ir, vai conhecer os produtos. Mas agora não gostaria só de conhecer, não vou adquirir nada. Fica atento que nós pretendemos ter algumas por ano. Então, inclusive, fica o convite para os artesãos que quiserem vir conversar e somar com a gente, muito bem-vindos. Quando se pensa aí nessa rede de contato que vocês acabaram montando, né, de pessoas, então vocês estão lá com patchwork, MDF, EVA, móveis rústicos, bordados, tapetes, toalhas, brinquedos, entre outras coisas, né? Já abre uma gama interessante, eu tenho certeza que muita gente vai se impressionar com a qualidade dos trabalhos. Sim, os nossos trabalhos eles são lindos, as pessoas já conhecem a qualidade de alguns deles, e assim, quem não conhecer vai se impressionar com certeza. Quem tem interesse, né, de somar nas próximas feiras, de entrar em contato, podem já procurá-los no dia 7 aí para... Pode sim. Pode estar ligando para a gente, tem até o telefone de contato nos panfletos, né? Pode estar ligando que a gente vai estar estudando, fazendo uma boa forma. Fala o número do telefone. Se alguém quiser entrar em contato, meu telefone é 991888824. Pode estar ligando para a gente vai até vocês, mostra a proposta da gente, da feira, né? E estamos aí para somar. Juntar os artesãos de Batatais para a gente fazer uma coisa bonita. Sem né? Quando se está, né, com uma iniciativa como essa, né, um início de trabalho, eu acho que também é interessante destacar isso, né, o quanto que a gente pode, nesse período de economia complicada, né, ter uma alternativa interessante para os profissionais da nossa cidade, que muitas vezes trabalham com um público específico, mas até porque já estão acostumadas a fornecer para aquelas pessoas e muita gente ainda não conhece o trabalho. É uma forma de divulgação, a Feira do Artesanato. Quem está participando ali está expondo, está aberto ao público. Pessoas e clientes de diferentes artesãos vão estar lá, então a gama de cliente vai aumentar consideravelmente. Então a feira vai fazer com que todo mundo ganhe. Aumente ou o círculo de amizade, ou o ciclo de fornecedores, mas sempre essa troca de experiência agrega muito, não só a quem expõe, mas quem vai visitar a feira. Quando se fala também da questão
de trabalhos, também é uma chance até de parceria, né? Porque às vezes se acaba tendo pessoas que trabalham com determinado segmento, outra trabalha com outro segmento próximo e que às vezes, olha, eu quero desenvolver tal produto, mas eu desenvolvo metade, eu preciso do seu trabalho para desenvolver outra parte. Exatamente. No meu caso, eu precisava de uma pessoa que fizesse cortes em madeira, trabalhasse com MDF, e foi numa feira dessas que eu acabei conhecendo o Virgílio, que hoje é um fornecedor para a nossa arte, que é o brinquedo de madeira, né? Que é aquela coisa de retratar aí os brinquedos mais antigos. Questão mais lúdica do brinquedo. Isso. E desenvolve a criatividade também, é uma série de fatores. E também o trabalho manual, que é a certeza de você ter um material em mãos, uma oportunidade de comprar algo único. Porque tudo que é feito à mão, não existe nada igual. Pode ter parecido, mas igual não, aquele objeto é único. A Daniela perguntando aqui se essa é a primeira e única ou vocês têm o pensamento de seguir periodicamente com a feira. Essa primeira, vamos pôr assim, é o nosso modelo. A ideia nossa é que haja pelo menos 3 ao ano, tá? Mas tudo vai depender desta primeira feira. A gente juntou uma turma muito boa, tem tudo para dar certo, mas a população, a gente espera que agregue junto conosco para realmente a gente fazer acontecer as próximas. Também falando a respeito aí da dinâmica, né, de participação, né, vocês falaram dessa questão do horário, mas sempre é bom acentuar para que as pessoas, como vai das 8 às 18, né, cheguem no decorrer da feira um pouco mais cedo, porque às vezes tem alguns produtos que se esgotam. Sim. Não tem um estoque sobre aquele produto. Tá? As pessoas vão expor os produtos e no decorrer do dia eles vão acabar. Como é algo manual, as pessoas não conseguem fabricar muita quantidade. Então é lógico que eu vou deixar para ir no final da tarde. Vai encontrar pouca variedade na feira, não tenha dúvida disso. Lembrando, né, que também é uma estrutura de feira, então toda a venda é feita com dinheiro, ou existe a possibilidade de cartão? Olha, algumas barracas já têm o aparelhinho de cartão. A minha vai ter, a do Virgílio vai ter, várias hoje em dia com a portabilidade, com a maquininha de cartão, a grande maioria vai passar, mas levem sim o dinheiro, porque pode acontecer de encontrar alguma barraquinha que não vai ter ali a maquininha de cartão disponível. Uhum. Então, né, também tem que ter essa... Mas se a gente for pensar, o teatro está próximo ao centro da cidade, qualquer ação aí de saque de recursos para voltar para pegar o produto é muito simples. Muito próximo. Nós escolhemos, um dos motivos a gente ter escolhido o teatro municipal, aquela região ali, uma é a visibilidade, a outra é a proximidade de bancos, de lanchonetes, de toda aquela parte central da cidade ali. Então, foi um local assim muito estudado e muito desejado, né, Virgínia, no final das contas. E graças a Deus a gente teve a ajuda necessária para conseguir fazer naquele ponto. Também uma questão que a gente vê aí do encontro dessa possibilidade de trabalho, mas eu reforço aí o quanto a gente desconhece o trabalho, né, do artesanato da cidade, quanto ele pode reforçar, inclusive como uma questão de fortalecimento da nossa instância turística, né? À medida que a gente tem uma rotina das feiras, da exposição do nosso artesanato, cada vez mais a gente consegue construir uma rotina também de atendimento aos turistas. Sim. O turista ele vem para a cidade, principalmente cidade turística, ele vem atrás de um artesanato, ele vem atrás de um diferencial. E nós estamos aí para somar isso. Já existem alguns grupos de artesãos
em Batatais, e a gente queria somar. A gente está vindo para somar e aumentar esse grupo de artesão. Quando a gente montou, a gente descobriu mais de 30 artesãos. Tá? Hoje nós somos em 20. As próximas a gente quer atingir os 30. E dentro, muito em breve, a gente quer chegar aos 50. Perfeito. E aí sim, eu acho que a gente tendo uma rede, uma estrutura, e hoje a gente tem um outro fator também que eu acho que a gente tem que pontuar muito bem, né? A partir do momento que você tem uma estrutura, você pode criar uma estrutura legal, inclusive, seja uma cooperativa, enfim, que você vai dando mais solidez a um grupo. Hoje a gente vê que você não precisa mais só da localidade para sobreviver, né? Você pode estar comercializando teu produto também pela internet. Cada vez mais existem mecanismos que dão mais sustentação e como grupo acaba sendo até mais fácil de trocar informações disso e de construir uma estrutura sólida para todos. Isso, com a junção aí de todos os artesãos, o e-commerce é uma questão de tempo. Tendo um lugar, uma cooperativa montada, o e-commerce é sempre o próximo passo. É justamente essa divulgação, essa venda de produtos na internet, e aí sim uma exposição até maior da cidade, não só para a cidade, mas da cidade para o Brasil todo. Na realidade, com a internet para o mundo todo. Né? E de fato a gente acaba vendo que muitas vezes esse atrativo, inclusive, para a cidade, vamos citar aí Porto Ferreira, por exemplo, né, que tem um foco muito grande nos ceramistas, e que criou isso, né, além da questão da visita à cidade, você tem um número gigantesco de venda online. Sim, você só de passar pela cidade ali, você já, na hora que você passa em Porto Ferreira, você já vê em volta à pista ali a quantidade de lojas, além do e-commerce, as indústrias. Então a cidade em si se desenvolveu muito graças a esse tipo de disposição. Pensando também aí na valorização do trabalho, né, a gente tem também essa questão de trabalho artesanal ter esse diferencial e mais do que isso, né, um trabalho artesanal aqui da cidade, próximo, você também tem esse contato com quem produziu, né? Então, olha, eu vi o teu produto, mas eu quero com esse diferencial. Então, eu tenho a possibilidade de encomendar, de adaptar, de fazer na cor que eu preciso. Então, isso também é um dado bacana. Sim, a proximidade. Batatais, as pessoas conhecem as pessoas, né? Todo mundo se conhece aqui. Então, você consegue realmente ir lá e, eu queria esse detalhe um pouco diferente, eu queria essa parte mais personalizada. Então, é bem bacana esse tipo de proximidade do cliente com o artesão. Perfeito. Bom, repetindo aí, tá certo? Então, nesse final de semana, dia 7 de outubro, das 8 às 18 horas, na Praça do Teatro, lá, vocês vão ficar naquela lateral. Na ruinha ali, Juliano Bolonha, perfeito. Tá? Onde o ônibus da São Bento vira ali e passa, é naquele setor ali. Perfeito. Então, das 8 às 18 horas, então você vai encontrar Patchwork, MDF, produtos em EVA, móveis rústicos, bordados, tapetes, toalhas, brinquedos, entre uma gama aí de variedade, tá certo? Participação do pessoal do artesanato e de entidades locais aí expondo e comercializando os seus produtos. Quero agradecer a participação de vocês, desejar sorte aí no empreendimento e espero, Maurício, que seja o primeiro de muitos encontros. Sim, nós também, a gente entrou para fazer a feira esperando já que ela cresça e que nós façamos muitas outras, tá? E aí, pessoal, fica o convite novamente, venham nos prestigiar nessa primeira grande feira e tragam seus filhos, vai ter arinha para criança, para eles vão poder brincar ali, enquanto os pais calmamente olham toda a feira, vai ter monitor, é muito bacana, vai valer a pena demais. Perfeito. Virgílio, obrigado pela participação, sucesso aí no trabalho. Muito obrigado e agradecer a presença da gente estar aqui, né, no espaço, e muito obrigado. E espero a colaboração de todos lá na feira.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E ficamos agora com a programação da TV Brasil.